Olá, bom dia. Você vai ver no Câmara hoje. O presidente da Câmara prorroga o prazo para a apresentação de emendas à proposta de reforma da Previdência. Do corredor das comissões ao vivo, Carolina Nogueira. Das 146 emendas apresentadas até ontem, 44 não tinham as devidas assinaturas. O novo prazo vai até amanhã, 6h30 da tarde. O presidente da Câmara se reúne com os presidentes da República, do Senado e do Tribunal Superior Eleitoral. Todos defendem urgência na reforma do sistema eleitoral, político-eleitoral brasileiro. Do corredor do Salão Verde, ao vivo, Mariana Pichitsky. Sistema de lista fechada, quando o eleitor vota no partido e não no candidato, é o mais cotado até o momento. Hoje é quinta-feira, 16 de março. Agora em Brasília, 9h49. Esses são os destaques do Câmara hoje, que já está no ar. A quarta-feira foi um dia de protestos em diferentes partes do país contra a reforma da Previdência. Foi também um dia de debates importantes aqui na Comissão Especial que analisa a proposta. Os detalhes de todas essas discussões você vai ver daqui a pouco, porque agora eu vou conversar com a repórter Carolina Nogueira sobre a notícia que encerrou a quarta-feira e que vai ter impacto nos trabalhos da comissão, que foi a prorrogação do prazo para a apresentação das emendas. Não é isso, Carol? Exatamente, Vera. Então, até ontem, que era o prazo inicialmente dado para a apresentação das emendas, 146 emendas tinham sido apresentadas, mas quando foram ser conferidas as assinaturas, 44 dessas emendas não tinham as devidas assinaturas apresentadas. Daqui a pouco começa mais uma audiência pública aqui na Comissão da Reforma da Previdência. Hoje o assunto é a arrecadação para a Seguridade Social. Os deputados vão falar sobre as entidades beneficentes que atualmente não contribuem para a Previdência, vão falar também sobre a desoneração para vários setores da economia, que aconteceu há cerca de 2 anos, falar também sobre as empresas que são adotantes do Simples, do MEI, os casos específicos de cada uma dessas empresas. Essa audiência pública acontece daqui a pouquinho, a gente continua acompanhando esse assunto da Previdência, mas agora a gente vai aqui no plenário 1, logo em frente, onde daqui a pouco também começa mais uma audiência pública da Comissão Especial da Reforma Trabalhista. Essa audiência acontece hoje, vão ser ouvidas a ministra do TST, Delaide Arantes, também um professor da USP, especialista em Direito do Trabalho, em Economia do Trabalho. Esse assunto continua sendo discutido aqui e é sobre ele que a gente vai conversar agora com 2 deputados que estão aguardando a gente aqui dentro do plenário 1. O deputado Vadir Damus, que é do PT do Rio de Janeiro, e o deputado Rogério Marinho, relator da Comissão Especial da Reforma Trabalhista, que está aqui com a gente também do PSDB do Rio Grande do Norte. Vou ficar aqui entre vocês dois. Deputada, a gente estava falando, muito obrigada, a gente estava falando agora há pouco sobre a reforma da Previdência, que acabou o prazo para a apresentação de emendas ontem, foi prorrogado o prazo. Como é que está aqui na reforma trabalhista essa questão das emendas? Já tem um prazo para a apresentação dessas emendas? Olha, o presidente, inclusive a pedido de deputados aqui, requerimento de deputados, ele deu uma ampliou o prazo, né, de acordo com o regimento. Né? A partir da 5ª audiência pública foi que foi aberto o prazo e essa 5ª audiência foi, eu acho que quinta-feira da semana passada. Então o prazo, eu acho que se exaure, normalmente, se houver terça, quarta e quinta sessão, se exaure na quarta-feira da próxima semana. Deputado Vadir Damus, do que a gente já tem discutido aqui dentro da comissão, o que o senhor está sentindo, que tipo de emenda deve ser apresentada, que tipo de alteração pode ser feita a esse texto? Olha, eu acho que esse projeto veio para cá para ser aprovado. Ele não veio para cá para ser meramente debatido, ele veio para ser aprovado. Né? Então, malgrado a lianeza e o espírito democrático do presidente e do relator da comissão, mas há uma estratégia de aprová-lo, inclusive conclusivamente aqui nessa comissão. Nós vamos apresentar recursos, né, contra essa possibilidade. Né? Nós queremos que vá a plenário. Né? Enfim, mas já uma estratégia de rolo compressor mesmo, de aprovação e emendas. Ontem a bancada do PT se reuniu, nós vamos apresentar basicamente emendas supressivas. Deputado Rogério Marinho, o senhor concorda com isso, que é tudo ou nada, é uma tentativa de aprovar do jeito que está, sem promover muitas emendas? Olha, ontem já haviam sido protocoladas mais de 170 emendas, né? Então é evidente que um tema dessa natureza gera muita discussão e faz parte do papel do parlamento de aperfeiçoar os projetos que vêm do executivo, ou reprovar, ou
suprimir ou acrescer alguma coisa. Por isso a comissão especial. Nós vamos aguardar aí o final do período de discussões. Regimentalmente, como falou o Damus aqui, já a previsão de ser terminativo aqui, mas regimentalmente também é possível que haja recurso ao plenário com 10% de apoiamento dos deputados aqui da Casa. Eu particularmente vejo com simpatia, né, que esse assunto seja debatido também no plenário da Casa, porque se trata de uma modificação estrutural importante na vida dos trabalhadores brasileiros de uma forma geral. O senhor defende, então, que vá a plenário? Eu acho que seria salutar e democrático. Deputado Vadir, sobre o texto em si, sobre o projeto, quais as avaliações que o senhor faz? O que muda na vida prática do trabalhador brasileiro? Olha, esse projeto, do nosso ponto de vista, ele demole o direito do trabalho brasileiro. Todos os princípios sobre os quais se erigiram o direito do trabalho brasileiro, o princípio protetivo, o reconhecimento de que no contrato de trabalho existem duas partes que são assimétricas, uma detentora dos meios de produção, outra detentora meramente da sua força de trabalho, todos esses princípios que garantiram, aliás, eu me lembro aqui, o doutor Getúlio Vargas, a CLT ela já nasceu criticada, o empresariado nunca aceitou a CLT, nunca. Você pegar jornais da época, década de 40, década de 30, quando ainda não havia CLT, eram leis esparsas, a CLT é uma consolidação. Já havia, o empresariado já criticava, e Getúlio comentou com o assessor, como esses empresários são bobos, eu estou do lado deles, ou seja, eu quero garantir o capitalismo aqui no Brasil. Agora, se nós deixarmos simplesmente o capitalismo desregulado e selvagem, pode ter uma revolução social aqui no Brasil. Deputado Rogério Marinho, para a gente encerrar, alguma avaliação, algum comentário sobre essa avaliação do deputado Vadir Damus? Olha, em caráter geral, né? Até porque nós temos a responsabilidade de nos debruçarmos sobre o texto e observarmos o que as partes falarão, inclusive os nossos convidados aqui presentes. O princípio básico do projeto de lei é dar segurança jurídica à negociação feita entre empregados e empregadores. É importante lembrar que isso já está previsto na Constituição, na CLT. Historicamente e culturalmente, essa é uma prática comum aqui no Brasil e salutar. Quase 50 mil acordos são celebrados por ano. Agora, há também decisões no Supremo Tribunal Federal convalidando a prevalência da negociação. Então, eu acho que o espírito do projeto ele é para dar segurança jurídica e é bom para o país. Deputado Rogério Marinho, deputado Vadir Damus, muito obrigada pela participação com a gente. A gente volta ao estúdio com a Vera. Obrigada, Carol. Obrigada, deputados. A gente começa agora a falar de uma outra reforma importante, a reforma política, que foi tema de uma reunião de representantes dos três poderes nesta quarta-feira no Palácio do Planalto. Depois do encontro, a Presidência da República divulgou uma nota afirmando que o debate não busca apagar o passado, e sim construir um sistema mais adequado aos tempos atuais e que atenda às expectativas do povo brasileiro. Sobre esse assunto, eu vou conversar agora com a repórter Mariana Prischitski, que está lá no Salão Verde hoje, não é isso, Mariana? A reforma política vai voltar, então, com mais vigor agora, é o que promete esse encontro, né? É isso, Vera. Bom dia a todos. Já está em discussão nas últimas semanas, nas rodas mais diversas de Brasília, mudanças na reforma política. Ontem teve essa reunião de manhã no Palácio do Planalto, à noite teve uma nova reunião na casa do ministro Gilmar Mendes, presidente do Tribunal Superior Eleitoral, e vários círculos estão discutindo, o presidente da Câmara, o presidente do Senado, formas de avançar na reforma política. Tem comissão especial da reforma política em vigor aqui na Câmara, várias mudanças possíveis. Uma delas, a mais discutida, é uma possibilidade de criar um sistema de lista fechada, a lista fechada dos partidos. Quer dizer que na hora de votar, em vez de você escolher um deputado, um nome específico, você vota no partido. É um assunto muito polêmico, alguns partidos defendem isso há muitos anos, mas outros dizem que isso acabaria com a possibilidade de um candidato próprio, um nome ser votado, ter uma eleição boa, mesmo por estar dentro de um partido específico. Nós vamos discutir isso com dois deputados, dois vice-líderes partidários, o deputado Nelson Marqueselli, que é do PTB, e o deputado Jorge Sola, que é vice-líder do PT. O deputado Nelson Marqueselli estava defendendo que acha muito difícil esse tipo de estratégia de assunto passar no plenário. Deputado, por quê? Bom dia. Eu tenho certeza, porque hoje a política brasileira é feita em torno de nomes. O eleitor vota no candidato, não vota no partido. Isso já é uma cultura brasileira.
E nós vimos aí, praticamente no mundo todo também é uma cultura, você vota no candidato, no nome do candidato. Por isso se exige um candidato probo, certo? Trabalhador, com ideias novas, que tenha compromisso com o seu eleitorado. Não é o partido, é o candidato. E dificilmente vai mudar essa cultura no Brasil. Já por 2, 3 vezes tentou-se passar votando no plenário a lista e não passou. E novamente não vai passar, porque é uma cultura brasileira. A reforma política precisa ter, é lógico. Nós precisamos cada vez mais tentar reduzir seu custo, nós precisamos cada vez mais fazer que a imprensa, a mídia, abra mais para poder debater ideias e discutir projetos com a população. E nós estamos aí tentando fazer com que ela seja mais barata. A reforma política que vai ter agora é porque o efeito maior é financiamento. Está escondido atrás dessa reforma, aonde se vai buscar dinheiro para fazer campanha. É lamentável, mais uma vez, tentar instrumentalizar as eleições atrás de recurso financeiro. Eu sou contra isso. Agora, deputados, essa questão do financiamento, a lista fechada seria uma forma de emplacar o financiamento, um outro tipo de financiamento que não o empresarial, que está proibido. Deputado Jorge Sola, qual que é a sua opinião? O partido, historicamente, é favorável à lista fechada. Como é que vai votar? Qual a discussão aqui agora? Exato. Agora, primeiro, me permita, eu quero parabenizar toda a população brasileira que ontem foi às ruas dizer fora Temer, contra a reforma da Previdência, contra a destruição do patrimônio público que é a Previdência Social em nosso país. A reforma política que está sendo debatida agora tem crises que são janelas de oportunidade. Infelizmente, a crise atual política, com esse, digamos assim, desnudamento do sistema de financiamento privado, porque toda essa história da Lava Jato, tudo que está acontecendo, todo mundo sabia que as eleições no Brasil eram financiadas pelas grandes empresas. Era o capital privado das grandes empresas que financiava as eleições. Com essa crise política atual, está se buscando alternativa. E a alternativa não pode sair das empreiteiras e passar para os bancos. Isso não pode ser. O que querem fazer com a reforma da Previdência é isso. É criar mercado para a Previdência privada, para a FEBRABAN, para os bancos financiarem as eleições. A votação em lista, a votação partidária, ela tem várias vantagens. Primeiro, você fortalece o partido, você cria uma cultura política de conceitos, de propostas e não de interesses privados particulares. Segundo, você barateia a campanha, porque em vez de ter centenas de campanhas, hoje cada candidato faz sua campanha, você passaria a ter a campanha dos partidos. E terceiro, você fortalece a capacidade de governabilidade, porque você passa a ter uma ação partidária mais forte dentro do parlamento. Então são vantagens, eu sei que é difícil, concordo com o deputado Nelson, porque a maioria dos parlamentares aqui hoje não tem a cultura de partido, estão por circunstâncias particulares no momento em algum partido, mas nós precisamos desse salto, e nada melhor do que um momento de crise política como essa, para a gente tentar construir uma nova cultura partidária, eleitoral e política no nosso país. Deputado Jorge Sola, deputado Nelson Marqueselli, obrigada pela entrevista. Nós vamos agora para o plenário, que abriu a sessão extraordinária da Câmara dos Deputados desta quinta-feira, na pauta Acordos Internacionais. Para você, um bom dia.